Mateus capítulo 10. Glória a Deus. Verso 19, 20, 21 e 22. Evangelista Mateus 10, 19, 20 e 21. Vai, calamandaraias. Oh, Deus. Meu Deus, é forte a tua presença. Queremos te adorar. Meu Deus. Oh, Calamache, Limatai, Tu és santo, Senhor. É 20 e 21. Tu és santo, Senhor. Evangelista Mateus, capítulo 10, verso 19 em diante. Vem. Quem achou diz amém bem forte. Amém. A palavra do Senhor diz assim: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que é vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que é vez de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. No verso 21 ele diz assim: e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Verso 22: e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pode soltar sua Bíblia. Fala para o teu irmão aí. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora para estremecer o inferno. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. O evangelista aqui começa a narrar uma coisa muito interessante. Ele fala aqui que quando vos entregarem a palavra, você não precisa se preocupar com isso aqui é a vez de falar ou a vez de dizer, porque naquela mesma hora o Espírito Santo de Deus falará através de vós. E eu creio nisso. Você crê, igreja? Amém. E ele vai adiante e ele fala sobre perseverança, que aquele que perseverar até o fim será salvo. E quando eu penso em perseverança, eu não posso esquecer de um apóstolo que viveu na terra simplesmente para fazer a vontade do Pai, que é o apóstolo Paulo. Se você analisar a vida de Paulo, ele foi tão usado por Deus, e eu estava falando com o missionário hoje à tarde, ele fundou 56 igrejas, e todas as igrejas que ele começou nos lares, começou na casa. Coisa impressionante, né, irmã? O apóstolo Paulo, usado por Deus, começa 56 igrejas, e ele começa nos lares, e trazendo muitas pessoas com ele, várias pessoas com ele, edificando a igreja por onde ele havia passado. E é coisa tremenda que quando ele chega no final da carreira dele, ele sente que o tempo dele está acabando, e ele chega para Timóteo e ele fala: Timóteo, combati o bom combate, guardei a fé, Timóteo, e agora a coroa que me está proposta já está me esperando lá no céu. Aleluia, Deus. Interessante isso, né, queridos? Ele chega e fala assim: aprendi vivendo pouco, aprendi vivendo muito, tive abastança e também passei a necessidade. Estava preso, servindo ao Senhor, e solto, servindo ao Senhor. Mas posso tudo naquele que me fortalece. Se nós abrirmos em Apocalipse capítulo 3, quantos são vencedores aqui nessa noite? Vou falar uma coisa para vocês: só o vencedor vai até o fim. Só o vencedor persevera. Você pode observar que muitas pessoas começam um curso e não acabam, começam uma faculdade e não acabam. Deus ama aqueles que perseveram até o fim. Aleluia. Aleluia. E ele chega em Apocalipse e começa a dar um alerta. João começa a dar um alerta, Apocalipse 3, verso 11, ele diz assim:
Apocalipse Aleluia. 3, verso Glória a 11. Deus. Diz assim: eis que venho sem demora. Jesus falando. Jesus está voltando, igreja. Jesus está às portas. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua Coroa. Então, essa coroa de justiça que Paulo fala, ela pode ser tomada. O que Deus tem te dado? A Bíblia fala que tudo que nós devemos guardar, sobretudo nós devemos guardar o coração. O coração que projeta as saídas da vida. Do coração, é através do coração que nós tomamos atitude, através do nosso coração é que nós amamos Jesus, através do coração, no nosso sentimento, pela obra do Senhor que nós trabalhamos. Tudo está ligado ao nosso coração. Mas tem muita coisa que tem a ver com a nossa ação. Quando João fala as 7 igrejas em Apocalipse, ele dá 7 promessas para a igreja. E ele usa essa palavra, que se chama ao que vencer. Se você abrir em Apocalipse 2, verso 7, ele diz assim para a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Essa é a primeira promessa para a igreja, que é a vida eterna, da árvore da vida. Na segunda carta ele fala assim, no verso 11, a igreja de Esmirna: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer, aquele que perseverar até o fim, o vencedor, não receberá o dano da segunda morte. E aqui fala de uma morte espiritual, ou seja, aquele lugar sombrio, aquele lugar tenebroso que ninguém quer ir. E para a igreja de Pérgamo, ele começa a dizer assim, que é a terceira igreja, a terceira promessa. Ele diz assim: quem tem ouvidos, verso 17, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Ao vencedor, aquele que vencer, aquele que perseverar até o fim, darei eu a comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e nessa pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então lá no céu, queridos, não vai ter fofoca, porque ninguém vai conhecer o pastor Ariel e nem o missionário Gilmar, porque nós vamos receber uma pedra com um novo nome e só Deus vai saber. Mas a Bíblia Glória a fala Deus. ao que vencer, ao vencedor. E coisa interessante que a igreja de Tiatira, ele fala também de novo, no verso 26, ao que vencer e guardar ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre todas as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também eu recebi do meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem vencedor aqui nesta noite? Aleluia! Glória a Deus! E quando ele fala para a igreja de Sardes, ele começa a dizer também, no verso 5, agora Apocalipse 3, verso 5: o que vencer, o que perseverar até o fim, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Queridos, esse livro da vida aqui está em letra minúscula. Então não é o livro que está registrado lá no céu, meu nome e o teu nome, mas é a tua história aqui na
Amém, igreja? Amém. De maneira nenhuma arriscarei a tua história na face da terra. Aleluia, igreja. Aleluia. Amém, Jesus. E quando ele chega para a igreja de Filadélfia, ele fala no verso 12: ao que vencer, aquele que perseverar até o fim, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. As promessas de Deus, queridos, elas são grandes. Eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei: se você perseverar, se você continuar, Deus vai te abençoar. E você é digno de todas essas promessas. E a última igreja, a sétima igreja de Laodiceia, ele diz assim, verso 21 de Apocalipse 3: ao que vencer, aquele que perseverar até o fim neste caminho, lhe concederei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia, Jesus. Imagine que coisa tremenda você se assentar junto com Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém, Jesus. Queridos, Jesus está voltando e Ele vem buscar a sua igreja. E todas essas promessas são para mim e para você. Só que Jesus não disse que nós não teríamos luta. Jesus não disse que nós não teríamos aflições. Jesus não disse que seria fácil a nossa passagem por essa terra. Sabe por quê? Ele disse lá: odiados por muitos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Cara, chama, cara. Então